Oi, eu sou o Goku. Droga! Quando os Zamasu e o Black se unem, parece que o ataque deles fica muito mais poderoso. Eu tenho que acabar com ele, ou não vou me perdoar nunca. Vegeta! Trunks, o próximo episódio de Dragon Ball Super será a ambição de Zamasu. O terrível plano Zero Humanos é revelado. Vai ser demais. Tem talento na área. Tenta fazer isso na sua casa. Artistas de todo o Brasil mostram suas habilidades, com direito a timão de jurados. Será que eles vão pela grana ou pela fama? Para conhecer esse mundão. Olha o que eles enfrentaram já de perigo. E rir muito com a família. Só aqui mesmo. Terça, 8h30 da noite. Oi, eu sou a 123. Muita gente acha que eu existo para oferecer passagens mais baratas. E é muito mais do que isso. Meu propósito é inovar a sua conexão com o mundo com economia e excelência. Para mim, a conexão com novos lugares é um valor essencial. Tem que ser para todos. Eu faço o que for preciso para oferecer passagens, hotéis, pacotes e transportes muito mais baratos e todo o apoio de informações sobre destinos para quem viaja a turismo ou a trabalho. Viajar tem que ser um sonho possível para todos, porque torna as pessoas melhores. A vida é feita de aprendizados. Todos os dias, a gente descobre algo novo. Com nossos pais, avós, amigos, vizinhos. Algumas vezes, esses aprendizados podem virar nossa paixão. Outras vezes, acabam se tornando nossa profissão. E para valorizar esses conhecimentos que adquirimos ao longo do tempo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Resaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a esses trabalhadores. Instituições de ensino de educação profissional e tecnológica. Venham fazer parte deste sistema. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Mais Geek, volta já! E aí, garotinho, quer ser nosso crush? Então siga a Band TV nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza vai dar match. Band TV é pra seguir, hein? E fique de olho na gente. Minha gente, como todos sabem, o estado da Bahia vem sofrendo demais com as fortes chuvas. E se você puder ajudar, a Band, a CUFA, Central Única das Favelas, e a Frente Nacional Antirracista estão com a campanha Abrace a Bahia. Então, de qualquer lugar do Brasil, você pode fazer a sua doação. São milhares de pessoas, muitas famílias, que precisam, nesse exato momento, da sua ajuda para reconstruírem suas vidas. É só acessar o site band.com.br e fazer sua doação. A Bahia agradece. O jogo mais divertido das suas noites está no ar. Na primeira disputa, os amigos Diego e Fernando venceram. Agora os dois enfrentam novos competidores. Nesta terça, logo após Faustão na Band, tem 1001 perguntas. Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek. E como estão vocês aí de casa? Espero que estejam todos muito bem aproveitando as suas férias. Eu quero saber deles, Thais, o pessoal aí de casa. Estão assistindo muitos animes aí durante as férias? Olha, eu diria mais. Para aproveitar essa sintonia perfeita, por que a gente não fala hoje no programa sobre as férias nos animes, os episódios que se passam ali na praia, por exemplo? Aí, ó. Porque, ó, é muito comum da molecada dentro dos animes e dos mangás
tirarem férias. Por quê? Porque elas são estudantes, fazem parte aí dessa demografia shonen da coisa toda. E por isso fica muito fácil pra gente também selecionar os episódios de praia, de férias, que a galera mais gosta aí dentro, que aparecem em animes conhecidos e não muito conhecidos também, não é? Opa, com certeza. Ele tá rindo porque eu vou perguntar pra ele. Sabe que não tira férias, Jefferson? Os Irmãos Tigre? Os Irmãos Tigres. Não! Os Tiger Brothers. O portal Geek Here. Nosso portal www.geekhere.com.br, que como as chuvas de verão, Thaís, inunda todo mundo de informações. Nossa, caramba. Gente, depois dessa, Vamos separar dois bichos de cada um já, porque é muita chuva, cara. Pode separar dois animais já, de cada espécie já. Dois animais separados. Dois animais separados, um tigre e uma zebra. Por que não tigre branco? É o botão de soco e o botão de chute. Porque, desculpa, mas não... É o botão de soco e o botão de Tem que ser um macho e uma fêmea, Thaís. Tipo, não pode ser dois machos. Vamos focar no assunto, gente. Estamos falando de férias. E o Jeff já adiantou que a demografia estudantil pede férias no meio das temporadas, né? É muito fácil colocar, né? Acaba não virando mais nem um filler, porque é canon. Tirar férias também é canon no anime, entendeu? Não é filler. Então, essa é uma boa discussão. Todo episódio de férias é filler? Eu acho que eu conheço mais que não são do que os que são. Eu parei pra pensar nessa pergunta quando a gente tava conversando sobre o programa e eu também não consegui lembrar de algo que não fosse, não fizesse parte da história original de alguma maneira, sabe? Já está tão intimamente ligado, né, nos animes japoneses, de certa forma, que os caras já colocam, tem que ter o episódio de férias e tem que ser importante, que aconteça alguma coisa aqui. Até porque é aquela quebra, né? Às vezes os personagens estão lutando bastante e falam, não, cara, vamos descansar um pouco. Aí o que eles fazem? Vão pra praia. Quer estudar? Vai pra praia. Vai pra praia. A única diferença só é que a gente tira nossas férias, as maiores, né, as de verão, no começo do ano e eles tiram no meio do ano. Então os episódios de férias, provavelmente a gente vai ver no inverno, né, dos animes. Lembrando que como a gente tá falando de Japão, então é o inverso, gente. Hemisfério Norte, Hemisfério Sul. A gente tá no verão agora, lá eles estão no inverno. Aula de geografia pra você nas suas férias. Aham. É isso. Mas vamos lá. Episódios de animes que se passam no meio das férias de verão. Olha aí. Lá tá inverno, mas a gente vai falar do verão aqui, porque a gente tem que trazer o negócio, puxar a sardinha pro nosso lado. Aquele calorzinho. Por isso que a gente tá caráter hoje, inclusive. Por isso que a gente queria o quê? Tá na praia, mas não, nós estamos aqui pra trazer o melhor do entretenimento dos animes pra vocês. Olha aí, que beleza. É Dragon Ball. Vamos lá, gente, temos aqui... Bora. Pokémon, episódio 18. Esse eu não conhecia. É um episódio censurado, inclusive, em um monte aqui no de Brasil, lugar. nos Estados Unidos também, né? O nome do episódio é The Beautiful in the Beach e em japonês é Holiday ao Acapulco. E um episódio banido porque o James se veste de mulher e ele coloca dois peitões assim, e aí... gente! Mas só que ele tá de biquíni então, e aí... Ele não coloca nada, ele simplesmente é desenhado, né? E aí meio que resolveram censurar. Colocaram uns peitão nele assim e aí falaram, não, mano, melhor não. Esse episódio ficou 3 anos sem ser exibido e aí quando ele voltou a ser exibido, ele voltou só com 18 minutos porque cortaram toda a parte as cenas do James. Ah, E aí, tá. tipo, colocaram um recap no final do episódio, tipo, simplesmente pra completar bizarro, o tempo, mano. assim. Nossa, É. que absurdo. Bizarro. Mas assim, era um negócio muito explícito ou simplesmente só por conta da estranheza da época? É talvez? estranho porque eles transformam o James, tipo, num personagem Feminino, sabe? E, tipo, como se fosse transgênero, sabe? E aí pegou mal pra caramba, né? Porque não faz sentido. Ah, né? na época, né, gente? Há 20, mais de 20 20 anos atrás, Então, mentalidade da época. Hoje, Exatamente. com toda certeza, Hoje. seria exibido. E é um episódio que tem algumas coisas, tipo, bem marcantes. É a primeira vez que a Misty e o Brock conhecem o professor Carvalho, né? Tipo, e depois é a primeira vez que aparece o submarino Gyarados da equipe Rocket. Então, assim, tem um monte de coisinhas que acabou ficando perdido nesse episódio e que... Uma pena. Né, justamente por causa dessa ideia, sei lá, idiota. Mas Uma censurado, fantasia muito bem feita. mais censurado que o episódio do Porygon, isso aí. Mais. Ah, é. É que o episódio do Porygon acabou com as crianças lá. Então foi rapidinho os caras tiraram. Bom, Vamos lá. deixando as luzes incandescentes de lado, a gente também tem uma outra galera que tem que tirar umas férias entre roubar um coração e outro ali, né, ó. Clay? Olha lá, a gente tem episódio 19, que é o episódio de praia, que também tem no game também, né? Tem no jogo, foi uma adaptação que Exatamente. eles fizeram, no caso eles É um no arco jogo... inteiro.
Oi? Seria um arco do... Não, Ele é curtinho, é só uma curtinho. transição. Ah, Eles vão tirar férias, eles acabam indo pro Havaí. Pro Havaí. A escola deles faz uma excursão pro Havaí com os alunos. Ah, sim. Ah, inclusive, essa excursão no Havaí é citada no 5 Strikers, que é o Musou do Persona 5, que é um grande jogo de férias. É um road trip, né, que eles fazem pensando... Planejando nas férias. E pensando nas férias do jogo, do jogo original. Sim. Pensar, pô, a gente tirou, mas não tirou, vamos tirar de novo, mas vamos planejar isso e fazer isso aí também, é legal. Olha lá. Street Fighter 2 Victory. Aí tá aqui, gente, que é a famosa cena que não acaba, né, da praia. Epítome da preparação. É você assistir aquele anime e lembrar dessa cena. Quer dizer, você fala desse anime e não lembra dessa cena, você tá errado. É isso, basicamente. Porque é a cena da preparação do Hadouken. 5 minutos de música do Hadouken. 5 minutos por capítulo, né? Então. Porque o intervalo aqui tá do 16 ao 20. É um monte. Toda hora aparece um pedacinho, até ele disparar e cair duro na praia. Jeff, você já tentou fazer o Hadouken girando os braços que nem o Rio? Na praia, à noite, só faltou a música. Na época não tinha MP3. Mas quem Olha, o sabe Rio também tá agora? fazendo agora, ó. Vou fazer agora. Quem Quer sabe? dizer, tá Cuidado, o lugar aqui não é tão grande. Mas dá pra considerar um episódio de férias? Não. Olha, A não ser que assim, os caras falem que dá um Hadouken na praia e tirar férias. abstraindo que eles estão em férias, né? E que o Ken leva o Ryu pra conhecer o mundo em busca de lutadores mais fortes. Seria Quase umas férias. de As Playboy. férias dele de Playboy. Aí você meio que assume aí alguma coisa, entendeu? Sei Eu acho foi- que não, na Acho que verdade. essa escolha foi meio tendenciosa. É mais pela praia, é mais pela praia. Né? Do que qualquer Você outra não coisa. acha? Foi meio tendencioso. Duelos na praia. Ninguém vai de kimono pra praia. Só o Rio. Só rir. Tá aí uma No Japão, os sugestão. caras treinam de kimono lá na praia. Mas, gente, tá aí uma sugestão. Se você for pra praia, você pode tentar dar um Hadouken na Leva areia. seu kimono, Aí, ó. né? Antes. Leva o seu kimono. Leva o MP3. É, porque Não faz igual faz toda a diferença. Leva o MP3. Você pode parar seu carro também e colocar ele pra tocar. Sem a música não rola o Hadouken. Tem que ter, tem que ter a música. Tem a música. A suspensão de descrédito tem que estar ali em cima, né? Exato. Ok. Vamos lá, gente. Nós temos também My Hero Academia. Boku no Hero tem um pedaço que eles vão tirar umas férias, só que na verdade eles acabam fazendo um bootcamp, né? O Treinamento. treinamento, né? Que é muito... Com a galera de vocês aí, ó. Vocês estão a caráter, tô de galera dos gatinho. gatos, Os irmãos tigre aí, ó. Gatinho. Gatinho? Eu sou gatinha, mas hoje eu tô É de melhor tigre. melhor eu falar gatinho do que você chamar o Jeff de zebra. Que é isso? Deu uma piscada pra galera de casa, mano. Olha. Meu Tinder disponível, galera. Caramba! Vamos falar de My Hero vamos Academia, lá, por então, ó. favor? Fala aí. Senão... Fala aí o que você ia falar antes. Não, é que My Hero Academia tem uns 3 episódios, né? De praia, sem Não, férias, então, né? episódios de férias é o bootcamp, né? Que a Thaís falou. E que eles vão treinar pra ficar mais forte, que é o começo da 3ª temporada, inclusive. É, exatamente. E tem um episódio de férias na quinta temporada. Quinta temporada. Que é um episódio de praia mesmo, praia mais e tal, tradicionalzão, sim. né? Basta ter alguém estudante pra ter motivo pra ter um episódio de férias, como é o caso também de Shobits. Showbiz. Ai, Aí, ó. nossa, esse é show. Porque tem um episódio que o Hideki, protagonista, ele falha mais uma vez em tentar passar no exame lá, e aí ele vai passar o fim de semana na praia com os amigos. Aí ele descobre, né, que a Shia, ela pode entrar na água e essas coisas todas. Ele vai com a intenção de estudar. E aí acontece aquele rolo Como todo, é que ele a Shia falha cai e na... vai pra praia? Tá errado. O quê? Como é que ele falha no estudo? Não, vai ele pra fica, praia? né? Ele vai depois. Não, ele falha. E aí, não, eu tenho que estudar. E a professora fala assim, então, a gente pode estudar lá na praia, porque esse fim de semana vai todo mundo pra praia. Era legal. A professora vai legal, junto. Gente, Você é minha Shobits, mãe, eu gosto eu vou muito de pra Shobits. praia, moleque, você vai ficar em casa. É, eu acho que tem segundas Castigo. intenções essa professora. Só Tem queria ir um pra plot praia. twist Só. nesse episódio que acaba com as suas segundas intenções. Então, eu não vou me prolongar aqui. Se você não assistiu Shobits, assista. Eu gosto muito. O negócio da professora não é com o Hideki, mas vamos lá. E aí a Shia acaba caindo dentro da água, e o Hideki mergulha pra salvar ela, ela tá bem de boa, e aí quase ele se afoga, e no fim tá tudo bem porque é Clamp. Né? E A gente também tem Gurren Lagann. Gurren Lagann. Maravilhoso, Gurren Lagann aliás. tem um episódio muito bom de praia, inclusive vem logo depois aí do episódio fatídico do Kamina, né? Então, Não dei spoiler. os ares Pode estavam ter pessoas pesados que e eles não- precisavam desse descanso. E eles vão lá curtir uma praia. Tem uma rivalidade da Yoko com a Nia, que é muito legal, que é a Nia sendo monstra em todas as atividades, as gincanas de Todas praia que eles gincaninhas, fazem. E é pá. muito legal. E no final a Yoko dá aquela snipada que todo mundo lembra, aquele tiro naquele Guren que tá lá no fundo, lá naquele robô, e é sensacional, mano. É muito bom esse episódio, muito É bom. maravilhoso. Assistam o Gurren Lagann, é maravilhoso Gurren Lagann, todo. é. Tirando o quarto capítulo, o resto tudo bom. Não, Ai, vamos meu com o quarto Deus. capítulo, tudo bom.
E só pra fechar esse arco de treinamento, tem o Haikyuu também, né? Haikyuu, que é um anime de esporte que a gente comentado antes, sempre tem um arco de treinamento envolvendo o período de férias. Eles vão pra Tóquio treinar junto com um time de Tóquio, o Nekoma, né? Que são os rivais ali, a disputa do lixo, né? Que é o gato contra o corvo. E aí eles treinam, se conhecem, fazem amigos, encontram times tipo o Fukurodani, que ele só vai aparecer agora na última temporada. Ele tá lá nesse começo, então é sensacional, vale muito a pena dar uma olhadinha, que é bem no comecinho da segunda aí. Eu acho que é muito válido agora a gente aproveitar esse clima de diversão e de amorzinho que a gente tá e falar dos episódios de férias que a gente mais gosta. Exatamente, tenho certeza que todo mundo tem um episódio que gosta mais do que os outros, mas tem um em especial, de uma série em especial, que é Supremo. Eu vou passar a bola aqui pro Haterman, que ele vai mandar pra nós qual é a real dos episódios de férias. Acho que fugindo um pouquinho desse universo dos animes, vale a pena a gente falar de Chaves, né? Que é um dos seriados que todo mundo lembra do episódio de Acapulco. Eu acho que é o episódio de férias supremo. Definitivo. Eu também definitivo, acho. assim, de todas as TVs do mundo. Várias gerações assistiram esse episódio de férias aqui no Brasil. Pelo menos Se no Brasil. confundem com Guarujá e Acapulco por causa da dublagem, mas enfim. É muito legal esse episódio. Dá uma dosinha do Chaves. Tem todo aquele drama do Chaves, né? De todo mundo indo e ele ficando, e aí depois... Na vila sozinho. Quem que leva ele? O seu barriga? O seu barriga. O O seu barriga parça, sempre parça. Tem toda uma construção. Acho que esse arco de Acapulco dura assim uns 3 episódios, talvez. Porque tem o momento em que a Chiquinha decide comprar um negócio de limpar prata lá pra concorrer à viagem. Aí tem o episódio em que eles ganham a viagem e aí eles vão pra Acapulco. E aí todo mundo começa, não, porque se eles estão indo, a gente também vai pra Acapulco. Aí chega o Girafales, cadê a Dona Florinda? Vamos pra Acapulco. Chega o seu barriga, eu vou pra Acapulco. Aí A bruxa de 71 também fala, ele vai, eu vou também. Todo mundo. Aí vai a vila toda, sobra só o Chavinho. E, obviamente, fazendo as coisas de Chaves no hotel de Acapulco. Aquele hotel, inclusive, acho que existe de verdade. Virou um ponto turístico, é isso que importa. Pois é. Esse é o episódio supremo de férias, mas eu queria saber de vocês agora. Qual que vocês têm, assim, pra si, que é o episódio que vocês mais gostam? Começa aí, Hitterman, você. Eu começo? Beleza. Bom, animes de mecha sempre tem um episódio de praia, episódio de férias. Eu tinha pensado em vários, tem Gravion, tem Gator, tem um monte, mas eu separei um episódio de Gundam Build Fighters. É um episódio bem marcante, o episódio 7, é um episódio de disputa. O Sei, ele acaba vendo a técnica que ele usa e acaba desenvolvendo um sistema que acaba funcionando pra série toda depois. É bem legal o episódio, bem marcante. Definitivamente não é um filler. Não rola nenhuma zoeirinha com eles indo... Eles são build fighters, eles gostam dos brinquedinhos e tal. Não tem uma zoeira de areias estragando os brinquedos. Pô, de plástico. Não tem. Não zoa plástico. A entrada aí do plástico ali, Tem as brincadeiras com as boias de Gundam e tal, essas coisas, mas nada com... Nada desse tipo. Nada desse tipo. E aí, Clay? Olha, eu vou puxar a sardinha pra gente aqui, um episódio de praia que eu gosto muito. Não é nem de praia, é um episódio de férias, na verdade. Que é o episódio 2 do Dragon Ball Super. Vejam só. Que surpresa! Passou faz poucos dias, faz tempo aqui. Entendi. E que ele é legal porque ele linka com o episódio lá atrás do começo da fase Majin Buu do Dragon Ball Z. O pessoal que tá acompanhando Dragon Ball Super aqui talvez não lembre, mas tem um lance do Vegeta treinando no começo pro torneio que ia rolar de artes marciais. E aí o Trunks fala assim, eu vou treinar com você. E aí o Vegeta fala, sai daqui que você não aguenta a gravidade daqui ainda. E você vai se machucar. Aí o Trunks fala assim, se eu me transformar em Super Saiyajin, eu acho que fica mais fácil. Aí se transforma, o Vegeta, caramba, o moleque já virou Super Saiyajin, é uma invasão de Super Saiyajins. Aí ele falou, o filho do Goku também faz isso? Ele faz também. E aí ele fala, quem que é mais forte? Ele, acho que eu sou um pouco mais forte. Aí ele fala, se eu conseguir me acertar um golpe, eu te levo no parque de diversões. E aí o Trunks começa a lutar com o Vegeta lá, e ele consegue acertar um soco no Vegeta, o Vegeta dá um socão no Trunks, ele vai chorar, você, não chora não que eu vou te levar. Eu vou te levar no parque. É engraçado. E aí passa isso daí tudo, e aí no começo do Dragon Ball Super, como o Dragon Ball Super passa alguns meses, só depois do Z, e apesar de que os animes têm 11 anos de diferença um pro outro, mas na história lá são coisa de 3 meses, o Vegeta cumpre a promessa de levar o Trunks no parque de diversões, e aí sai ele, a Bulma e o Trunks de férias nesse resort aí, e é impagável você ver, né, o Vegeta fazendo coisas de pai. Lidando com a família. Lidando com a família, levando o Trunks pra tomar sorvete, andar de trenzinho, na montanha-russa, né, e o moleque se divertindo pra caramba. E ainda assim você prova que o Vegeta é um pai muito, mas muito melhor que o Goku, achei, mas aí sabe? Não precisa de muito, né? Não. Desde a gente já sabia. Mas é muito legal, um episódio, assim, não é um episódio filler, porque tudo no Dragon Ball Super é canônico,
mas inclusive no anime ali. Só que é bacana de você ver, né, o Vegeta, esse outro lado do Vegeta. Inclusive você vê um pouquinho desse lado do pai dele também quando nasce a Bra, né? Mas aí já é um outro esquema, já. Não tem nada a ver com férias, mas é bem legal, assim. Assistam, se vocês não assistiram, tentem assistir de novo. Férias, só com paternidade. Exatamente. Olha, Clay puxou a sardinha pro lado dele, o Ander puxou pro dele também. Eu queria surpresas do Jeff, mas eu acho que eu não terei. Não vai ter. O episódio de praia que eu mais gosto, o episódio de férias que eu mais gosto, vem de um anime de esporte. Vem de Hajime no Ippo, porque a gente tem que falar dele. A gente tem que falar dele. Que surpresa. Nossa, anime de não boxe. passa em lugar nenhum, não tem série nova, não tem previsão de coisa nova, não tem previsão do Ippo voltar a lutar no mangá, spoiler. Só o Jeff se Desculpa, importa. spoiler. Continua me importando. Morikawa Sensei é super influente, eu não sabia disso, isso é um extra aqui. Super influente nos mangakas. Toda vez que ele dá um pitaco no Twitter sobre alguma coisa, vem pelo menos 4 mangakas assim, pô, obrigado, Morikawa Sensei, por assistir, por olhar minha obra, dar um palpite, pô, muito legal, muito legal. Eu falei, caramba, mano, e ninguém dá palpite na obra do cara, meu, o cara tem que arrumar aquilo lá. Na moral, não tá dando, não, mas ó, voltando. Episódio de praia do Ippo. Tô falando da primeira temporada, aquela que infelizmente não passou na Crunch, você tinha que procurar aí seus meios pra assistir. E ele vai treinar na praia, porque apesar de ele ser um pescador, o Ippo, e tá sempre no mar, ele acaba meio que não indo para a praia. E aí ele já não tá mais no colégio, mas no verão eles saem de férias e aí ele vai pra essa praia junto com o resto da academia, né, da Kamogawa, e aí ele acha que ele vai se divertir, ele se diverte por um dia, os caras fazem bullying com ele lá um pouquinho e tal, mas aí no dia seguinte é só treinamento, corrida na areia, treinamento de dedão, porque segundo o Ippo, o dedão do pé é onde dá o poder do soco, que é sensacional, uma história. Como é que é? O dedão do pé esquerdo, que é do pivô, é o que dá a força da tração pra você bater o soco mais forte. Aí eles explicam. É a folga, né? A folga é quando eles têm um momento pra treinar mais. Sim. É meio isso, assim. Infelizmente é isso. E você, Thaís, vai surpreender a gente? Claro que não! Obviamente que eu vou falar de Sakura Cardcaptor. Cardcaptor Sakura. Gente, como a Sakura ela é uma estudante colegial, então tem muito episódio de férias dentro do anime. Por temporada, pelo menos. Não, e o pior é que assim, não é um episódio de férias, são tipo uns 3 episódios no decorrer das férias. Um arco, né? Não necessariamente um arco, mas é que assim, considerando que eles têm 2 férias por ano, então tem alguns momentos ali, seja pausa pro Natal, de repente ali o comecinho do ano, né, que eles estão pegando o inverno, que eles vão esquiar, ou de repente tem o próprio filme, o primeiro filme da Sakura é uma viagem de férias, porque ela vai pra China. Aí ela vai conhecer a família do Choran e tudo. É mesmo? Tem isso? Ela na verdade, ela ganha uma viagem na lojinha da Twin Bells lá, aquela lojinha de pelúcia, mas aí é tudo armado, porque aí uma força tá pedindo pelo Mago Clo, enfim, gente, mas eu não estou falando do primeiro filme. Tem um episódio emblemático, que é um episódio da praia, que a Sakura vai pra fazer a prova de coragem, mas o meu preferido é o que eles vão pro parque aquático, eles ficam na piscina. Olha aí. Então esse episódio é o 63 da terceira temporada já, né, então é a reta final ali. A gente tá naquela fase em que tem o Aerial, né? Já tem mais de 20 anos ali, então, né? Reencarnação do Mago Clo, causando com a Sakura, né? E aí acontecem as coisas, né? Gente, mais de 20 anos, vamos lá. Todo mundo já sabe que o Aerial não é flor que se cheire no começo, apesar de que todo mundo é bonzinho, né? E aí vão todos os amigos, aí já tá aquela coisinha do crush do Choran na Sakura, então ele fica olhando pra ela e fica com vergonha, e a Tomoe fica olhando de longe que eu quero. E aí tudo acontece porque aí a grande coisa é a água que começa a inundar o lugar, tem uma amiga que não sabe nadar, que tá prestes a se afogar, e a Sakura vai e transforma em carta Sakura a carta da água pra poder salvar a Rika. E aí tá tudo certo, porque no fim das contas ela fala assim, não, mas eu fiquei bem porque você me ajudou a ensinar a nadar aqui, né? Então eu não tô apavorada, eu vou voltar a nadar. Então assim, é canônico também, porque afinal de contas ela transforma uma das cartas. Mas é aquela pausa. Eu gosto muito desse episódio, me traz aquela coisa nostálgica de quando eu ia pros parques aquáticos, eu ficava olhando, eu falava assim, olha, a Sakura transformou uma carta aqui dentro do toboágua girando ali. Você gostava do toboágua lá quando era criança? Eu gostava. Wet n Wild. Wet n Wild. Era sempre aquela coisa, eu chegava ali no topo do toboágua, eu olhava pra baixo, pensava, o que eu vim fazer aqui? Não quero mais. Vim aqui pra passear. Mas me divirto com todos esses episódios, na verdade. Você gostava, Jeff, de piscina quando você era mais novo? Da minha, sim. Pronto. Por que da sua? De em parque, não.
Ah, gente, mas parque tem uns tobogã que a gente não encontra dentro de casa, né? Exatamente. Eu quero saber de você que está em casa. Você fez o quê nas suas férias até agora? Tá acompanhando os animes? Conta pra gente nas redes sociais que estão aqui na tela. Aí, ó, lembrando, se estiver em casa sem fazer nada, não esquece de acessar geekhere.com.br para ler notícia enquanto tá de férias, só para se divertir, porque é assim que funciona também se você gosta de internet, tá legal? Exatamente. Se estiver procurando alguma coisa bacana para comprar durante as férias, algum presente especial, perdeu o Natal, né? O amigo secreto, onde que ele acha o Haterman? Acessando agora loja.geekhere.com.br, tem figures, camisetas, vários produtos da hora pra vocês. Aí, não vacila. A gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês estejam curtindo as suas férias. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Depois de meses e meses de isolamento imposto pela pandemia de coronavírus, viajar nunca foi algo tão desejado. Na hora que a gente foi ali proibido de sair, ficou trancado em casa, acho que todo mundo deu valor. Novas paisagens, culturas diferentes, comidas inusitadas. Colocar o pé na estrada refresca a cabeça. Acrescenta conhecimento. O Bangladesh é um país muçulmano, muito povoado e com uma culinária diferente da nossa, e que realmente não tem brasileiro lá. Mas por que viajar é tão gratificante? Antes de entrar nesse mundo das viagens, eu acredito que eu era uma pessoa com muito mais medo do que a Evelyn de hoje. Eu estava bem próxima. Aqui tinha uma cadeira de uma senhora, a próxima já era minha e no meio já passava o Papa. Então foi muito perto e muito emocionante para mim. Quando Evelyn foi para Roma, não imaginava que chegaria tão perto do Papa Francisco. Eu tinha pesquisado anteriormente que você precisa reservar um lugar, precisa de um convite, precisa de antecedência, etc. Mas um dia antes da visita à Santa Sé, decidiu arriscar e mandou um e-mail para o Vaticano pedindo um convite. Aí no dia eu acordei, no dia que eu programei para ir para o Vaticano, eu acordei mais cedo e falei, eu vou, nem que seja para eu ir lá de fora e ver o Papa bem de longe, eu quero ir. E chegando lá, eu consegui entrar, os convites estavam reservados no meu nome, eu fiquei super assustada, mas deu certo. Aos 34 anos, Evelyn já se considera uma viajante profissional. Rodou vários países em 100 dias. Eu queria aprender aquele slow travel, que é o que as pessoas falam hoje em dia, que é poder conhecer os lugares um pouquinho mais devagar e um pouquinho mais a fundo. Em 2018, sem muito dinheiro em caixa, arrumou uma maneira de bancar a longa viagem. Hoje em dia existe o Work Exchange, que você troca trabalho por estadia, e durante a minha viagem eu realizei esse tipo de trabalho 5 vezes em 5 cidades, e isso ajudou bastante a diminuir os custos da minha viagem. A aventura começou no Marrocos, na África. De lá, Evelyn partiu para Portugal. Em Portugal passei por volta de 3 semanas, conheci Porto, Fátima, Lisboa. Depois teve Espanha e aí não parou mais. De lá fui para a Croácia, para Split, passei um dia, depois parti para Sarajevo, onde eu passei 2 semanas também trocando trabalho por estadia. Lá eu ajudava desde arrumar a cama a ficar no bar servindo os hóspedes à noite. Evelyn ainda passou pela Hungria e Alemanha antes de chegar ao destino mais esperado, a Suíça.
As pessoas falam que a Suíça é um lugar muito caro, tipo, nossa, você vai pra Suíça. Como eu queria muito ir pra Suíça, eu falei, não, eu vou pra Suíça. Então, na minha mochila, eu levei a minha comida pra não ter que gastar em francos suíços, sabe? Eu acho que pra tudo na vida dá um jeito. Para ela, a paisagem de lá valeu cada centavo economizado. Era uma das coisas que eu mais queria fazer durante essa viagem, era andar de trem na Suíça. Então, para mim foi algo surreal ver aquelas paisagens nevadas, os Alpes. Foi algo que, para mim, Suíça é uma pintura. Depois dessa maratona, Evelyn garante: voltou para o Brasil sem dinheiro, mas feliz. Antes de entrar nesse mundo das viagens, eu acredito que eu era uma pessoa com muito mais medo do que a Evelyn de hoje. Durante as pesquisas para a viagem, eu já fui aprendendo que, na verdade, no mundo existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. O psicólogo Thomas Dilovich, professor na Universidade Cornell, nos Estados Unidos, desenvolveu uma pesquisa que demonstra que viajar traz mais felicidade que comprar bens materiais. As pessoas frequentemente se arrependem quando falamos de bens materiais, coisas que elas compraram e agora elas percebem que não precisam. Suas experiências realmente não estão separadas de você. Você é quem as experimentou. Elas estão dentro de você, nas suas memórias, suas histórias. Você se torna uma pessoa diferente. Ricardo é a prova de que a pesquisa desenvolvida ao longo de 20 anos pelo professor americano faz sentido. Minha mãe fala muito que um carro pode ser roubado, não é uma viagem não. Não tem viagem desperdiçada, não existe isso. A experiência da viagem ela te enriquece de várias formas. Aos 41 anos, o consultor de compliance tem na bagagem mais de 30 países diferentes. Logo, muito cedo na minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar na Ásia. 6, 7 anos depois, eu fui parar na África a trabalho. Eu só não fui ainda para a Oceania. A viagem que Ricardo fez para Bangladesh, mais de 10 anos atrás, ainda está fresca na memória dele. Bangladesh é um país muçulmano, muito povoado, e com uma culinária diferente da nossa, e que realmente não tem brasileiro lá. E ainda país muçulmano, você vai atrás de uma cerveja, custa uma fortuna, porque é ilegal. Né? Então o cara do hotel vinha trazer, ele escondia embaixo do carrinho do hotel. Experiências únicas que foram interrompidas por uma pandemia, que ainda limita muito o deslocamento em todo o mundo. Tem estudos internacionais que apontam aí a volta dos números ali para 2023, 2024, então a gente ainda tem um longo período para retomar. Patamares pré-pandemia. As pessoas querem voltar a viajar, mas até a gente conseguir ter essa volta desse volume de pessoas, que depende de uma série de coisas. De acordo com a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, a sensação de segurança decorrente do avanço da vacinação contra a Covid vem refletindo no setor. Em junho, 78% dos embarques no país foram relativos a novas vendas. Que a pandemia, na verdade, ela trouxe até uma valorização das viagens, né? Eu acho que todo mundo sempre gostou de viajar, é difícil você falar com alguém que não goste, mas obviamente a hora que a gente foi ali proibido de sair, ficou trancado em casa, acho que todo mundo deu valor. Para quem sempre esteve acostumado com aeroportos e estradas, a saudade de viajar é ainda maior. Eu tive a grande oportunidade de ir para a Argentina e Chile para fazer trilhas com a minha filha mais nova na Patagônia. Foi simplesmente mágico. As pessoas foram tão amigáveis, o acolhimento foi inacreditável e as trilhas foram fabulosas. E a oportunidade de passar um tempo com minha filha, que também adora fazer trilhas.
A vida não podia ser melhor do que isso. A gente ganha uma noção de tudo muito maior, né? Você ampliar seus horizontes, você conhecer culturas novas, você ter contato com isso pessoalmente. Eu acho que é algo que te transforma. Faz um bem assim para a alma, para a mente, para o corpo, que acho que poucas coisas podem permitir isso. Amanhã, as dicas dos viajantes profissionais para você aproveitar melhor a viagem. A Neide perdeu o emprego na semana passada. O salário dela era a única renda da família. E o que traz um pouco de alívio é o seguro-desemprego. Na verdade, enquanto não vier um novo emprego, é a fonte de renda, né, que vai estar entrando na casa. Essa semana, o governo federal repôs a inflação e corrigiu o valor do benefício. O reajuste de pouco mais de 10% seguiu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O valor máximo pago ao desempregado passa dos atuais R$ 1.911 para R$ 2.106, diferença de R$ 194. Mas atenção, este valor só é pago aos trabalhadores com salário médio acima de R$ 3.097. Para quem tem rendimento abaixo desse valor, o cálculo vai depender da média salarial dos 3 meses anteriores à demissão. O valor da parcela não será inferior a R$ 1.212. Tem direito ao benefício trabalhadores com carteira assinada, desligados sem justa causa. Para solicitar o seguro-desemprego, que varia de 3 a 5 parcelas, é preciso acessar o portal gov.br ou baixar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Para dar entrada ao processo presencialmente, o telefone é o 158. No dia em que a campanha de vacinação contra a Covid completa um ano, Brasil dobra a média de doses aplicadas. Mais 10 capitais começam a imunização das crianças. A maior empresa de contêineres do mundo interrompe parte das atividades no Brasil e nos países vizinhos por causa do tráfico de drogas. O Aquaman do PCC. A polícia aprofunda as investigações sobre o espanhol que mergulhava para grudar cocaína nos cascos dos navios. Um novo capítulo na história da TV brasileira. A volta do Faustão para a Band. A partir de agora, prepare o seu coração. Busca por alimentação saudável faz consumo de frutas crescer e Brasil bate recorde nas exportações. Reportagem especial mostra os mercados populares, história, variedade de produtos e bons preços. Pelo segundo ano seguido, Robert Lewandowski é eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Deportado da Austrália, o sem vacina Djokovic também pode ficar fora do Aberto da França. Tsunami após explosão de vulcão no Pacífico causa mortes. Cinzas deixam ilhas com paisagem lunar. Nevasca nos Estados Unidos provoca acidentes, blackouts e paralisa voos. O Jornal da Band está no ar. Tem talento na área. Tenta fazer isso na sua casa. Artistas de todo o Brasil mostram suas habilidades, com direito a timão de jurados. Será que eles vão pela grana ou pela fama? Para conhecer esse mundão. Olha o que eles enfrentaram já de perigo. E rir muito com a família. Só aqui mesmo. Terça, 8h30 da noite. Chegou o Forte Viron Anti-Age. Com ele você ganha mais memória, mais força e mais tônus muscular. E ainda traz aquela sensação gostosa de voltar no tempo, como se você nunca deixasse de ser jovem. Forte Viron Anti-Age. Contém ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte Viron Anti-Age. Você melhora a cada dia. Forte Viron Anti-Age é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Oi, eu sou a 123. Muita gente acha que eu existo para oferecer passagens mais baratas. E é muito mais do que isso. Meu propósito é inovar a sua conexão com o mundo com economia e excelência. Para mim, a conexão com novos lugares é um valor essencial. Tem que ser para todos.
Eu faço o que for preciso para oferecer passagens, hotéis, pacotes e transportes muito mais baratos e todo o apoio de informações sobre destinos para quem viaja a turismo ou a trabalho. Viajar tem que ser um sonho possível para todos, porque torna as pessoas melhores. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Duelo de Mães. As famílias do Padre Alessandro e da dupla sertaneja Bruninho e Davi disputam na nossa cozinha. Tem um ingrediente que eles não têm, que é a água benta. Eu já joguei uma maldição aqui. Maldição aqui não cai não, senão, meu filho, já tinha caído faz hora. Nada, nada, nada. Vai pra lá agora que eu tenho que tampar a panela. E essa boca aí, ela só fala também beija. Próximo sábado, beija, depois do Jornal da Band. Duelo de Mães. Passarinho verde tem nome: Nervocalme. Nervocalme é um medicamento com ativos de origem natural que auxilia no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Cara de quem viu passarinho verde? Só pode ser Nervocalme. Nervocalme. Você bem 24 horas. Próximo sábado, 2h30 da tarde, tem um duelo centenário nos gramados da Bundesliga. Bochum e Colônia, ao vivo. Enjoy the Bundesliga on Band. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Band começa mostrando como o tráfico de drogas, que a gente acha que opera num mundo paralelo, já consegue interferir e muito no mundo dos negócios de verdade. Aquele das empresas e até das grandes empresas. Numa reportagem exclusiva, você vai ver como os traficantes brasileiros e de países vizinhos conseguiram modificar os planos da maior empresa de operação de containers do mundo. Quando se fala em transporte de contêineres, a primeira imagem que costuma vir à mente é a dos descomunais cargueiros atravessando o oceano com milhares de toneladas em carga. Mas até chegar aí, essas empresas têm um longo caminho de transporte e logística terrestre. Antes, os produtos saem de sua origem e são transportados por rodovias e ferrovias até os portos, onde então são carregados nos contêineres num processo chamado de estufagem. Agora, a maior empresa do mundo do setor decidiu paralisar por prazo indeterminado essas operações terrestres na América do Sul. O motivo? O constante crescimento do tráfico internacional de cocaína pelos portos da região. Isso gera uma consequência natural de quebra de confiança perante aos demais países que têm relação de importação e exportação com o Brasil. Nesse comunicado enviado aos clientes, a MSC Brasil aponta a ação de criminosos que interceptam os contêineres para esconder drogas sem o conhecimento dos donos da carga e avisa da paralisação das operações de logística terrestre em todo o território nacional. Mas nós temos outras empresas que também atuam no setor que naturalmente vão absorver essa demanda. O maior porto do país, em Santos, no litoral paulista, é responsável por 34% do transporte da balança comercial brasileira. Por aqui passam cerca de 150 milhões de toneladas de produtos por ano.
Criminosos se aproveitam dessa movimentação para o narcotráfico. A decisão da MSC veio depois que foram encontrados em um de seus navios 200 quilos da droga no porto de Aden, no Iêmen, no fim do ano passado. Em julho de 2019, um navio da empresa que seguiria para a Holanda ficou retido nos Estados Unidos depois que as autoridades apreenderam 20 toneladas de cocaína escondidas na embarcação. A MSC teve que pagar uma multa de 50 milhões de dólares para que o navio fosse liberado durante as investigações. Uma quantidade grande de cocaína pura foi achada no tanque de combustível desse caminhão aí em Mato Grosso do Sul. Droga pura, que seria misturada com outras substâncias para render mais. No final, a polícia estima que a carga batizada chegaria a mais de 1 tonelada. 2 homens foram presos. Agora um caso de bebidas roubadas e encontradas. Os bandidos atacaram o galpão de uma distribuidora em Londrina e levaram cerveja. Felizmente, os policiais do Paraná conseguiram recuperar tudo. A PM ainda prendeu a mulher acusada de ser a responsável pela receptação da carga. Um motorista de aplicativo foi atacado a tiros por assaltantes em São Paulo. O cara me assaltando, deu um tiro em mim, mano. Mano, o cara deu tiro no carro, velho. Uma câmera dentro do veículo registrou um momento de desespero. Ele foi surpreendido pelos bandidos ao chegar para buscar uma passageira. Só não se feriu porque o carro era blindado. Os criminosos escaparam. E um homem passou por momentos de terror durante um sequestro do Pix em São Paulo, como conta a Kelly Dias. Falavam que você vai ter que fazer um Pix para mim. Você veio ver a moto, você tem esse valor. Nervoso, o motoboy não conseguia entrar no aplicativo do banco e pediu então que a mãe transferisse o dinheiro. A mulher fez um Pix para a quadrilha no valor de R$8 mil. Mas até que os criminosos confirmassem que o dinheiro caiu na conta, a vítima viveu momentos de terror nas mãos dos bandidos. Eu escutava ele fazendo aquilo, sabe quando você dispara a arma, mas ela tá sem bala e faz só o tec? E aí ele foi, mostrou a arma pra mim, falou, tá com bala aqui. Ele colocava a arma ali e ficava encostando na minha cabeça, girando, né, aquela parte do revólver, né, e atirando. A vítima foi libertada ainda sob ameaças. Desce do carro, não olha pra trás. Se você olhar, eu vou atirar. 2 mulheres tentaram impedir o roubo de um carro no Distrito Federal. O assaltante já está ao volante e elas seguram a porta para evitar a fuga. As 2 resistem, chegam a abrir a porta, mas no final o criminoso consegue escapar. O carro foi recuperado pela polícia. É claro que elas agiram de maneira muito corajosa, dá para ver nas imagens, não dá para negar, mas por favor, nem pense em fazer isso, é muito perigoso. O Jornal da Band mostra agora o aumento da tensão na guerra por disputa de territórios entre os milicianos e os narcotraficantes do Rio. No centro da batalha, uma das maiores favelas do Rio, o complexo de Manguinhos. O vídeo escancara a situação do crime organizado do Rio. Traficantes do Comando Vermelho atiram na mão de moradores de Manguinhos, na zona norte do Rio. A Polícia Civil investiga as gravações. Segundo a inteligência da Polícia Militar, as mudanças em Manguinhos foram autorizadas por Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, conhecido como Abelha, chefe do Comando Vermelho. Ele saiu pela porta da frente do presídio de Bangu em julho do ano passado. Uma câmera de segurança registrou o momento em que Abelha, que está foragido, cumprimenta Rafael Montenegro, então secretário de Administração Penitenciária, logo na saída do presídio. Rafael acabou preso e acusado de estar envolvido num esquema de corrupção na secretaria. Em outro ponto da Zona Norte, mais imagens de guerra. O Comando Vermelho tenta tomar da milícia os morros do Campinho e Fubá. Nos últimos dias, centenas de homens foram vistos chegando na região e exibindo armas. Um dos traficantes, que tenta assumir as favelas, ameaçou moradores para que não pagassem mais aluguel dos milicianos. Bom, você agora não pode se deixar levar pelo apelido que ele recebeu, porque tem um ar meio super-herói, só que ele não tem nada de super-herói. O apelido é Aquaman. Aquaman do PCC. Um mergulhador espanhol que foi preso no Brasil e que pode ter aprontado mais do que se imagina. Mergulhadores são cada vez mais usados pelo crime organizado para o tráfico internacional de drogas. Aqui no Porto de Santos, um deles salta do bote e afunda com sacolas com cerca de 100 quilos de cocaína. No Rio de Janeiro, flagrante do encontro de 30 quilos da droga com o mergulhador que iria colocar a carga sob um navio.
Normalmente, a cocaína é fixada num compartimento chamado sea chest, usado para controlar a entrada e saída de água nos sistemas da embarcação. Um mergulhador espanhol acusado de atuar para o tráfico foi preso na semana passada em Santos. Joaquim Francisco Jiménez, chamado pela polícia de Aquaman do PCC, é apontado como a pessoa que iria colocar quase 900 quilos da droga no casco de um navio na Baía de Vitória, no Espírito Santo, em direção à Espanha. A polícia acredita que o estrangeiro recebia em torno de R$300 mil para cada serviço prestado ao crime organizado. Os agentes ainda apuram se ele trabalhava na manutenção de navios no porto de Las Palmas, uma das principais portas de entrada do narcotráfico na Europa. A tática é parecida com essa encontrada pela polícia da Croácia, onde, com a ajuda de mergulhadores, acharam quase 300 quilos de cocaína escondidos em cascos de navios. Em uma decisão rara, a Justiça Federal mandou o WhatsApp pagar indenização a uma mulher que caiu no golpe do perfil clonado. O golpista geralmente se passa por um conhecido que mudou de telefone e diz que está precisando de dinheiro. Foi assim que o filho dessa mulher caiu no golpe. O bandido, se passando por ela, pediu ajuda para pagar um empréstimo. O prejuízo de quase R$1.000 trouxe um trauma para a família. Eu falei assim, vamos na delegacia. Ele falou, não mãe, não vou, porque eu tenho medo, sabe? E não quis sair mais de casa. As vítimas do golpe do WhatsApp agora têm a esperança de reaver o que perderam na justiça. Uma decisão recente obrigou a Meta, a controladora do aplicativo de mensagens, a indenizar uma idosa que teve um prejuízo de R$44 mil. A Meta se defendeu, dizendo que o número do golpista era diferente daquele usado pela vítima. Mas a juíza considerou que o criminoso teve acesso aos dados da conta do WhatsApp. A Meta recorre da decisão, que por ser de primeira instância, ainda não gera a chamada jurisprudência, fazendo com que casos parecidos possam ter a mesma decisão se levados à justiça. Ela teria que ser revista por outros tribunais, e aí sim ela teria força para orientar outros julgamentos. Até que isso aconteça, infelizmente, a decisão é justa, mas ela não serve de exemplo para outras. Eu acho maravilhoso mesmo que continue sim, que a justiça seja favorável às pessoas que estão tomando muito golpes. A costa leste dos Estados Unidos sofre com fortes nevascas. 3 estados declararam emergência. Mais informações ao vivo de Nova York com o Eduardo Barão. Olá, Ana, boa noite para você. Para todo mundo no Brasil, está voltando a nevar agora por aqui. Foram mais de 300 acidentes registrados nas estradas no final de semana, nas tempestades de neve que atingiram o país. Em um deles, na Carolina do Norte, 2 pessoas morreram. Na região dos Grandes Lagos, mais de 30 centímetros acumularam. A tempestade chegou a pegar tornados na Flórida. As foram destruídas. Só hoje, mais de 3.200 voos foram cancelados ou adiados por causa das más condições climáticas. 120 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica em diferentes estados. Segundo a previsão do tempo, a tempestade de neve que voltou a cair aqui em Nova York deve seguir com força até pelo menos amanhã. Voltamos ao estúdio no Brasil. Obrigada, Barão. Também nevou com força na fronteira entre Irã e Iraque, uma região chamada Kurdistão. As montanhas ficaram assim, branquinhas. A neve também cobriu as estradas e o trânsito ficou complicado. Moradores foram orientados a evitar viagens. Vamos falar de notícia boa agora. Mais 10 capitais começaram hoje a vacinação de crianças contra a Covid. Se pudesse definir esse abraço entre pai e filha em uma palavra, seria alívio. O dia chegou. A Manu foi a primeira da fila. Até tava com medo, mas foi com medo e tudo. Doeu um pouquinho. Sofro por ela. Imagens como essa foram vistas nas 10 capitais que começaram hoje a campanha de vacinação de crianças. Outras 10 deram início no fim de semana. Em São Paulo, 260 mil crianças do grupo prioritário podem receber a primeira dose. No Rio, hoje foi o dia de meninas de 11 anos. A primeira foi a campeã de jiu-jitsu, Marion. Por enquanto, ainda não há vacina suficiente para todos entre 5 e 11 anos de idade. O Brasil já recebeu 2 lotes de doses pediátricas da Pfizer e mais um vai chegar daqui a 10 dias, o que vai somar pouco mais de 4 milhões e 300 mil doses. Mas são 20 milhões de crianças brasileiras entre 5 e 11 anos de idade
e a maioria deverá receber a primeira dose até o fim do mês de março. As doses da Pfizer específicas para crianças são diferentes. Na cidade de Lucena, na Paraíba, 48 meninos e meninas foram vacinados com doses erradas para adultos. Todos serão monitorados. Nessa semana, a Anvisa deve tomar uma decisão sobre o uso de doses da Coronavac para crianças. Se aprovado, pode agilizar a campanha em todo o país. O Instituto Butantan já reservou 12 milhões de doses. Em Fortaleza, o número de crianças cadastradas para vacinação dobrou em 4 dias. Já corresponde a 40% do total com idade entre 5 e 11 anos. Recife começou a vacinar as crianças no sábado. A prioridade é para vacinar meninos e meninas com síndrome de Down e autismo. Agora, a economia, quem usa os serviços de provedores de internet já percebeu uma mudança. As opções agora são maiores graças às prestadoras de pequeno porte. Tem que pesquisar os preços. Ficar sem internet, nem pensar, principalmente no escritório. Por mais de 10 anos, o serviço era realizado pelas grandes operadoras do mercado. Durante os últimos meses, René, que é corretor de imóveis, procurou outras alternativas e encontrou. Agora, além de economizar R$ 70 por mês, tem mais velocidade com qualidade maior. E não é só isso. A qualidade do serviço e o atendimento são diferenciais muito importantes para a minha aquisição. Ao invés de eu falar com um robô, eu consigo falar de fato com alguém que escuta o meu problema. Agora a empresa que vende internet para o René é esta aqui, uma PPP, prestadora de pequeno porte. Elas têm menos de 5% de todo o mercado, mas durante a pandemia cresceram 165%. Ela está entre as mais de 90% do setor que tem menos de 5 mil clientes. Criada há 20 anos pelo Alexandro, no início tinha apenas um funcionário, hoje são 18. Além de Campinas, atende também Mogi Mirim e Mogi Guaçu, cidades do interior de São Paulo. E tudo com fibra ótica própria. A função da PPP, em lugares onde que as grandes operadoras não têm interesse econômico, ela leva a inclusão digital. E os lugares onde as grandes estão, ela leva a competitividade, fazendo com que o preço caia e melhore a qualidade. Foi cremada hoje no Rio a atriz Françoise Furton, que morreu aos 64 anos. No velório, muitos colegas de trabalho e amigos conquistados em 53 anos de carreira, mais de 40 novelas. Françoise Furton lutava contra um câncer, estava internada há 4 meses. Temporais atingiram cidades do Triângulo Mineiro e provocaram enxurradas. Em Uberlândia, ruas ficaram alagadas e carros foram levados pela correnteza. Um clube da cidade também foi invadido pela água que cobriu as quadras e a piscina. E o calorão recorde em Porto Alegre causa problemas com sobrecarga no sistema elétrico da cidade. Forno Alegre. É assim que os gaúchos estão chamando a capital, que teve o 4º dia mais quente de sua história neste domingo. Oficialmente, a máxima em Porto Alegre foi de 40,3 graus. Mas alguns termômetros de rua marcaram 45. Olha, há uma baiana sofrendo de calor em Porto Alegre. Por conta do calor, o sistema elétrico de Porto Alegre teve uma sobrecarga e mais de 20 bairros ficaram sem luz e água. A situação já foi normalizada, mas autoridades não descartaram novos picos de falta de energia e água. Esse calorão deve durar até a próxima sexta-feira. Até lá, é necessário que as pessoas tomem alguns cuidados, como tomar bastante água e evitar exposição solar entre as 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Especialistas chamam atenção para os cuidados com crianças, idosos e pets, que têm maior tendência a sofrer com desidratação nesses períodos, e dão algumas dicas. Sempre tem que usar o protetor solar, inclusive nesses horários mais cedo, né? As chuvas do fim de semana ajudaram a subir o nível dos reservatórios do Paraná e o rodízio de água pode ser suspenso. No sábado choveu 1/3 do esperado para todo o mês de janeiro em Curitiba. Foram cerca de 62 milímetros. Um alívio para os reservatórios do estado, que sofrem com a estiagem histórica. Com o volume de água, o nível das represas que abastece a capital chegou a quase 77%, a melhor marca desde fevereiro de 2020. A Companhia de Saneamento sinalizou que poderá suspender o rodízio de água para moradores de Curitiba e da região metropolitana quando os índices dos reservatórios passarem dos 80%.
A partir de hoje, está prevista uma flexibilização no revezamento, que passa a ser de 3 dias e meio com água e até 36 horas de suspensão. Apesar disso, o temporal causou alagamentos em diversos bairros da capital. O Hospital do Trabalhador, referência no atendimento de trauma, precisou suspender os atendimentos por 24 horas. Estamos trabalhando principalmente para reativar os equipamentos, em particular o tomógrafo e o raio-x digital. A Prefeitura de São Paulo decidiu limitar os testes de Covid. A repórter Mayra de Diamo tem as informações. Boa noite, Mayra. Explica pra gente. Oi, Lana, boa noite a todos. Pois é, aqui em São Paulo não tem testes de Covid suficientes para atender a demanda da população. Por isso, a Prefeitura só vai aplicar o exame em pessoas do grupo de risco. As demais que tiverem 2 ou mais sintomas gripais terão um diagnóstico feito de forma clínica pelos médicos e deverão ficar afastadas por 7 dias. Se esses sintomas respiratórios ou a febre persistirem, aí o tempo de isolamento passa para 14 dias. O sistema privado de saúde também foi afetado. Em 92% dos laboratórios particulares, a procura dobrou nos últimos dias. 88% desses laboratórios afirmam que tem problemas para a reposição dos testes de Covid e de influenza. E 50% deles só tem estoque para os próximos 7 dias. Já no Rio, aumentou a oferta de testes gratuitos para pacientes com sintomas de gripe e de Covid. A partir de agora, a rede estadual de saúde passa a oferecer 6.500 testes por dia. A ampliação foi necessária frente às filas registradas em vários pontos de testagem. Espera também no drive-thru montado no estádio Newton Santos, no Engenho de Dentro. Nesta segunda-feira, aqui na região do Engenhão, o trânsito ficou mais intenso do que o normal. A fila de carros para testagem dava voltas no estádio e o tempo de espera, desde a entrada até o resultado, era de cerca de 1 hora. O resultado foi rápido, acho que foi em torno de 15 minutos, mas o total deve ter dado mais ou menos 1 hora. Na rede privada faltam insumos e alguns laboratórios restringiram a testagem para pacientes graves e profissionais de serviços essenciais. O número de internações pela Covid também cresceu. Na capital, desde o dia 1º de janeiro até hoje, o aumento foi de mais de 2.000%. O Brasil nunca vendeu tanta fruta como no ano passado. A busca por alimentos mais saudáveis ajudou no mercado interno e nas exportações. Opções de produtos industrializados não faltam no mercado, mas a parada da Sueli é no setor de frutas. Estou levando manga, laranja, mais manga. E ela não está sozinha. A procura por frutas cresceu na pandemia. Cuidado maior com a saúde, que leva a colocar frutas, legumes e verduras como prioridade aí na alimentação. Além do hábito do brasileiro de comer frutas, o mercado foi impulsionado pelo setor das exportações. Só no ano passado, o Brasil vendeu para fora do país mais de 1 milhão de toneladas de frutas. A manga, que por sinal fala a verdade, é de dar água na boca, lidera esse ranking. Maçã e uva também tiveram aumentos expressivos. O clima e a valorização do dólar explicam o crescimento. A plantação de limão Tahiti no interior de São Paulo precisou ser ampliada para dar conta da demanda. Eu estou vindo num processo de expansão de áreas de plantio. O nosso crescimento em produção em tonelagem foi de 30%. O mercado agradece e a Sueli também. Fruta é saudável, né? Para todo mundo. Faz bem para a pele. Vamos à previsão do tempo? A chuva voltou a cair em algumas cidades gaúchas e ganha força durante a semana por causa desta frente fria e deste sistema aqui de baixa pressão. Há condição de chuva em toda a região sul, o mapinha azul, né? Ainda assim, os dias vão ser quentes em Porto Alegre, com máxima entre 33 e 40 graus. Tempo ensolarado no norte de Minas amanhã, já no sul mineiro e no leste paulista, pancada de chuva ao longo do dia, ao longo da semana, por causa do calor. Vamos ver as máximas? 31 graus em Vitória, 38 graus no Rio de Janeiro, em Fortaleza, 30 graus com o céu nublado e chuva. Em São Paulo vai ter dias mais típicos de verão nesta semana, com temporais no fim da tarde e madrugadas abafadas. Amanhã, máxima de 32 graus. As fortes chuvas que atingem Minas Gerais provocaram muitos estragos nas rodovias do estado e a recuperação vai demorar. Com a trégua da chuva nos últimos dias, os trabalhos nas rodovias estão a todo vapor.
São cerca de 130 pontos de interdição total ou parcial em estradas estaduais e federais. Em Nova Era, região central do estado, um trecho do asfalto estufou, causando interrupção por quase 100 metros. Em Itaúna, na região centro-oeste do estado, na MG 050, várias rachaduras apareceram na pista perto da praça de pedágio. 11 bilhões de reais é o valor dos prejuízos causados pelas chuvas em todo o Brasil até agora. Só aqui em Minas Gerais, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o valor já chega a 4 bilhões. Número que pode subir ainda mais, já que ainda existem municípios que não terminaram de contabilizar os estragos. O período chuvoso no estado vai até março. A venda de ingressos para a Olimpíada de Inverno em Pequim foi suspensa. Os bilhetes vão ser distribuídos entre alguns grupos que vão seguir protocolos rígidos contra a Covid. A repórter Luana Xing, da CCTV, conta como está a preparação nessa reta final para os Jogos. O evento de 17 dias será realizado em 3 zonas de competição. Uma delas é Yanqing, o lugar que estou agora. A zona de competição de Yanqing fica na montanha Xiaohaituo, no noroeste de Beijing. As construções acompanham a topografia da montanha, cuja altitude pode chegar a 2.198 metros. Esta pista foi apelidada de Dragão de Neve. Ela tem 1.975 metros de comprimento, 121 de inclinação vertical e 16 curvas. A expectativa é que a delegação brasileira chegue com cerca de 10 atletas. Bem-vindos a Beijing e boa sorte a todos! E da China para a Inglaterra, a oposição lá denuncia a motivação política do premier Boris Johnson, que pretende cortar o orçamento da BBC. A BBC é um veículo público, mas que não está a serviço do governo. Com o jornalismo independente, cobre os principais acontecimentos do Reino Unido e do mundo. Entre eles, o escândalo envolvendo festas na residência oficial do primeiro-ministro durante lockdown, que pode custar o cargo de Boris Johnson. Boris Johnson cannot get away from questions about those parties. Mas não é de hoje que a relação está estremecida. A cobertura do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, foi considerada muito crítica. A BBC é um canal que não tem propaganda. Toda a verba vem de uma taxa anual de 159 libras, cerca de R$ 1.200, que toda pessoa que tem uma televisão em casa e quer assistir a canais abertos precisa pagar. O Partido Conservador quer mudar esse modelo de negócio que existe há quase 100 anos. So today I am announcing that the license fee will be frozen. A secretária da Cultura afirmou que a taxa anual será congelada pelos próximos 2 anos. Depois, haverá uma correção junto com a inflação por mais 4 anos. E a partir daí, existe a possibilidade de acabar com a obrigatoriedade do pagamento. A BBC disse que terá que fechar diversas operações e demitir milhares de funcionários. A oposição acusa o governo de fazer o anúncio para desviar o foco da crise política. A proposta do PT de rever parte da reforma trabalhista de 2017 ainda repercute entre os pré-candidatos ao Planalto. Jair Bolsonaro defendeu a desburocratização das contratações e ironizou. O governo Temer fez uma pequena reforma trabalhista, não tirou direito de nenhum trabalhador. Mente quem fala que a reforma trabalhista do Temer retirou o direito do trabalhador. Lula reagiu. Afirmou que o desemprego é enorme, sem previsão de crescimento da economia, e que prometeram uma ponte para o futuro, que foi, na realidade, um salto para o abismo. Parte dos dirigentes petistas segue bombardeando a possível chapa Lula-Alckmin. O ex-presidente tem pedido calma à bancada, mas disse a políticos próximos que espera que Geraldo Alckmin esteja de casa nova até o fim de fevereiro. Lula afirma que a partir da filiação é que começam de fato as costuras para os palanques estaduais, e não o contrário. Em entrevista ao Canal Livre deste domingo, o governador da Bahia defendeu a aliança com Alckmin. Eu sou daqueles que me somo a favor dessa aliança, porque o desafio de governar o Brasil a partir de janeiro de 2023, ele é muito maior que qualquer partido político brasileiro. Sérgio Moro negou a possibilidade de deixar a disputa ao Planalto. Não serei candidato ao Senado. Tem muita gente mentindo, na cara dura, por aí,
tá? Porque tem medo de uma candidatura minha à presidência. Na sexta-feira, o PDT lança a pré-campanha de Ciro Gomes. O presidente do partido, Carlos Lupe, defendeu o debate de ideias e propostas para furar a polarização entre Lula e Bolsonaro. Nós queremos debate, nós queremos discutir, nós queremos saber o que cada candidato pensa sobre o Brasil. Campanha política não é corrida de cavalo, em que a gente vai apostar no primeiro colocado para ganhar a corrida. João Dória destacou a necessidade de um gestor experiente para comandar o país. O Brasil tem jeito, é só fazer uma boa gestão. Gestão correta, com uma boa equipe, com prazo, com acompanhamento, com gerenciamento, com bons fornecedores e com transparência, com decência. A maior feira de calçados da América Latina está de volta em formato presencial. É a Couro Moda, que começou hoje em São Paulo. As coleções de sapatos outono e inverno chegam cheias de novidades em 2022. Esse modelo aqui, por exemplo, é feito com casca de arroz. Este outro tem reflexologia, um tipo de terapia para os pés. Tem muitas tendências para 2022, como as cores vibrantes, metálicas e o shearling, que são esses sapatos com pelinhos. E a cor creme foi eleita o novo neutro deste ano. Com muita tecnologia, design, cores novas, como o fúcsia, os tons violáceos, então é um clima de otimismo e ao mesmo tempo da volta dos grandes negócios aqui na feira. O evento, que é voltado aos lojistas, vai até o dia 19 de janeiro em São Paulo. Mais de 100 representantes do setor de 17 países devem passar por aqui. Todos os protocolos sanitários estão sendo adotados e o passaporte da vacina é obrigatório. A feira impulsiona as vendas do setor de calçados, que deve crescer 8% neste ano. No total, o Brasil vai produzir mais de 880 milhões de pares. O país é um dos maiores produtores de sapatos do mundo. E esse ano, a expectativa é de crescimento nas exportações. É voltar a liderar as vendas no mercado interno e também um crescimento significativo nas exportações brasileiras. No dia em que a maior campanha de vacinação da história do Brasil completa um ano, a média de doses aplicadas contra a Covid mais que dobrou. Vamos ver aqui no telão? Muita gente foi buscar a dose de reforço. Passamos de 3 milhões de doses aplicadas em 24 horas. Esse feito a gente só tinha atingido uma vez lá em agosto. Com isso, a média móvel geral, que estava em queda, mais que dobrou. Foi de 660 mil para 1.360.000 doses. Também houve demora nos registros desde o ataque hacker ao sistema da saúde. Nesse um ano, já chegamos a quase 70% da população com 2 doses. A primeira vacina aplicada foi a Coronavac em São Paulo. Hoje, 4 imunizantes aprovados pela Anvisa são usados no país. A agência comemorou a data e reforçou a importância da inclusão de crianças de 5 a 11 anos no plano de imunização. Com quase 350 milhões de doses aplicadas, 7 em cada 10 brasileiros estão imunizados com 2 doses. A campanha, que começou devagar devido ao atraso do governo em comprar vacinas, só deslanchou a partir do segundo semestre de 2021. Os números indicam a importância da vacinação. Em abril do ano passado, no auge da segunda onda, menos de 5% da população tinha recebido a segunda dose. A média móvel de mortes chegou a ultrapassar os 3 mil registros diários. Em maio, os óbitos começaram a cair com o avanço da vacinação de idosos. Em agosto, caiu para menos de 1.000 por dia. Hoje o país passa por uma terceira onda de contágios, mas com média móvel de mortes 85% menor do que um ano atrás, 152 por dia. A fila de carros funerários praticamente desapareceu. Por quê? Porque vacina de fato funciona. Hein? A primeira vacina totalmente nacional deverá ser entregue ao Ministério da Saúde pela Fiocruz já em fevereiro. A vacina do Butantan, a Butanvac, entrou na segunda fase de estudos clínicos. E outros 4 imunizantes nacionais estão em desenvolvimento. Um deles começou na semana passada a fase 1 de testes.
As vendas pela internet cresceram muito no ano passado e superaram o faturamento dos shoppings. Somaram 260 bilhões contra 175 bi das lojas físicas. Como em 2020 tinha muita coisa fechada, olha só a comparação com 2019. O comércio online tinha faturado 100 bilhões e os shoppings quase o dobro, 190 bi. E na Itália, a polícia prendeu uma enfermeira que fingia que aplicava vacina contra a Covid. Câmeras de segurança mostram a mulher descartando o conteúdo da seringa antes de aplicar a injeção no paciente. Era tudo combinado. Ela recebia dinheiro das pessoas que queriam apenas o comprovante, mas se recusavam a tomar a vacina. De volta ao Brasil, em Belo Horizonte, para vacinar crianças contra a Covid, foram montados 9 postos. No sábado, primeiro dia da campanha, 3 mil receberam a primeira dose. A segunda dose deve ser tomada 2 meses depois. E a vacinação também começou em cidades do interior paulista. Em Campinas, teve criança orgulhosa de ser imunizada e pais aliviados. Mas ainda não há vacina garantida para todos. A cidade de Vinhedo, por exemplo, tem 9 mil crianças entre 5 e 11 anos e, por enquanto, recebeu só 360 doses. A seleção anfitriã da Copa Africana de Nações, Camarões, se classificou para as oitavas de final, um empate por 1-1 contra Cabo Verde. Um frango incrível tirou a chance da Costa do Marfim de se garantir na próxima fase. Nos acréscimos, o goleiro Sangaré tentou evitar o escanteio e deu um presente para os atacantes de Serra Leoa. Final, empate por 2-2. A Argélia, atual campeã, perdeu para Guiné.